Olá, meus queridos, aqui quem está falando é o Josué Nunes. Seja bem-vindo ao vídeo inaugural do canal Fazendo Teologia. Nesse canal aqui eu vou compartilhar com vocês assuntos teológicos, temas teológicos e também materiais teológicos. E dependendo do material, eu vou estar compartilhando com vocês algumas das formas, das maneiras que nós podemos estar utilizando esses materiais. E para inaugurar esse vídeo, ou melhor, para inaugurar o canal, eu quero compartilhar com vocês sobre um dos materiais que, para mim, ao meu ver, é um dos mais importantes em uma biblioteca teológica, ou no fazer teológico, no fazer teologia. Seria, no caso, a Bíblia Thompson, essa Bíblia aqui. Para mim, é uma das melhores bíblias de estudo, uma das melhores ferramentas para a produção da teologia. E eu tenho percebido que algumas pessoas têm certa dificuldade de estar utilizando esse material, exatamente porque ele se diferencia um pouco dos outros que estão na mesma categoria que ele. Ou seja, a Bíblia de Estudo Thompson, a Bíblia Thompson, ela é considerada uma Bíblia de estudo, porém ela é bem diferente das outras Bíblias de estudo, porque essas Bíblias de estudo, a maioria delas, as mais tradicionais, possuem o texto bíblico e a nota de rodapé, ou, dependendo da Bíblia, alguns quadros temáticos. E é muito fácil de você usar, fora que já vem tudo mastigadinho ali pra gente. Já a Bíblia Thompson não, a Bíblia Thompson ela coloca você para fazer o teu estudo bíblico, fazer a tua teologia ou fazer teologia, mas você tem que correr atrás. É o que essa Bíblia faz. Ela coloca você para estudar a Bíblia pela própria Bíblia. Então vamos dar uma olhadinha aqui na Bíblia Thompson e vamos ver como nós podemos estar utilizando essa Bíblia. Lembrando que não é a única maneira de se utilizar a Bíblia Thompson. Porém, aqui eu quero mostrar para vocês dois métodos de estudo bíblico que nós podemos aplicar ao uso da Bíblia Thompson. E são os dois métodos que a própria Bíblia Thompson indica para nós utilizarmos. Que seriam, claro, o método analítico e o método sintético. Vamos lá para a Bíblia? Vamos lá. Nós temos aqui a Bíblia Thompson. A minha é esse modelo com letra grande, porém, independente do tamanho da letra, ela é a mesma. Repare que ela tem uma diagramação da página bem diferente daquelas tradicionais bíblias de estudo, onde você vai ter o texto bíblico em cima e embaixo você tem um comentário bíblico, a nota de estudo, que geralmente são estudos bem resumidos. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, existem pelo menos dois métodos de estudo bíblico. E aqui a Bíblia Thompson, logo no início, ela fala sobre isso na página X ou página 10. Ela trata a respeito de como utilizar o sistema de ajudas que ela possui. Essa Bíblia aqui, nela, interligam-se 100 mil versículos, formando assim mais de 7 mil cadeias temáticas. Então o conteúdo dela é muito bom, é muito completo e vale a pena você tomar tempo com essa Bíblia. Eu quero começar falando sobre o método sintético, onde você irá fazer um estudo mais resumido, um estudo não muito extenso, um estudo não muito aprofundado e que talvez seja o mais utilizado no uso da Bíblia Thompson, que seria um método onde você vai utilizar a cadeia temática dessa Bíblia para ver os versículos a respeito de um tema, seja para preparar um sermão, seja apenas para ler ou decorar, seja lá para o que for. Você quer estudar a Bíblia e você quer estudar de forma sintética, de forma resumida, sem entrar em detalhes, sem se aprofundar no texto. Suponhamos que você escolheu o tema Cristo. Você quer estudar sobre Cristo ou pregar sobre Cristo. Então você já tem o tema em mente, só que a gente sabe que quando nós formos
estudar sobre Cristo ou pregar sobre Cristo, nós iremos ter muito assunto para falar sobre Cristo. Então, o que nós podemos fazer? Nós devemos, no caso, escolher um assunto específico sobre Cristo, ou seja, o que eu quero falar sobre aquele tema. Então, esse é o assunto. Então, vamos lá. Você escolheu falar sobre Cristo, é o teu tema. E o que sobre Cristo você quer falar? A Bíblia Thompson ela vai te ajudar também a determinar isso. Você vem aqui, ó, depois de Apocalipse, você vai ter essa página, Ajudas Bíblicas Exaustivas Thompson, completo sistema de estudos bíblicos em 12 sessões. Logo, na página 1449, você tem o índice geral. Aqui, ó, virou a página. Esse índice geral aqui, ele contém todos aqueles temas que estão lá na cadeia temática, a famosa cadeia temática da Bíblia Thompson. Ele tem todos esses temas em ordem alfabética, então ele facilita você encontrar, identificar o que você quer falar, o que você quer estudar, o que você quer pesquisar, e ele vai te ajudar a encontrar aonde está localizado na Bíblia Thompson esse assunto. Vejamos, você quer falar sobre Cristo, então você foi na letra C e você achou aqui Cristo. Olha quanto assunto tem sobre Cristo nessa Bíblia. Ele vai terminar, vamos ver, ele vai terminar, aqui ó, a letra C, ele terminou aqui, e depois ele tem mais outros temas com Cristo. Então vamos lá, você escolheu falar sobre Cristo e um assunto que te chamou a atenção foi Cristo Pastor. Ele vai te dar o código aqui, para vocês estar um pouco longe, mas a intenção é fazer vocês entenderem como se usa essa Bíblia e não fazer um review dela. Então vamos lá, 1034 é o código dessa referência aqui, dessa cadeia temática. Então você vai lá para a cadeia temática dessa Bíblia. Se você tiver dificuldade de encontrar a cadeia temática, volta ali em Apocalipse, no final de Apocalipse, aí tem aqui, novamente, você vai procurar aqui, olha, índice de temas em cadeia, página 1477. Eu já passei, já estou na página 1486, então já sei que eu estou dentro dessas cadeias temáticas. E eu estou procurando agora pelo código 1034. Vamos lá, 1034, estou em 952, 980, achei 1034, Cristo o Pastor. Eu vou estar mostrando uma foto aqui para vocês de como ela como que é a formatação dessa página aqui, para vocês entenderem como vocês podem estar fazendo utilizando esse método ao usar a Bíblia Thompson. E aí você vai apenas ler os versículos ou selecionar e montar o teu esboço. Esse seria o método sintético. Agora, se você quiser fazer um estudo mais completo, um estudo analítico, onde você vai entrar em detalhes, eu sempre recomendo, leia a Bíblia diariamente. Leia partes completas de um assunto. Não fique lendo um pedacinho aqui, um pedacinho ali, ou só um versículo isolado. Não. Para a leitura diária, para você conseguir entender o que determinado livro da Bíblia fala, você precisa, é claro, fazer o seguinte, ler toda a Bíblia. E para você ler toda a Bíblia, é sempre bom você começar lendo partes completas. Um auxílio para você conseguir fazer isso seria o quê? A Bíblia Thompson, na página 1661, ela vai ter esboço condensado da Bíblia, onde ela vai trazer um resumo, algo bem pequeno mesmo, sobre cada livro da Bíblia. Vamos supor que você está a fim de começar a fazer o seu devocional e você vai começar ele por um evangelho. Você determinou que você quer ler o Evangelho de Marcos primeiro. Então você vai ler o que essa Bíblia diz sobre Marcos logo aqui no esboço condensado. E ele diz o seguinte: autor João Marcos,
registro pitoresco e breve que ressalta o poder sobrenatural de Cristo sobre a natureza, as enfermidades e os demônios. Todo esse poder divino foi exercitado em benefício do homem. E logo depois, quando ele termina de falar isso sobre o Evangelho segundo Marcos, ele tem a letra V, que ele está mandando você ver, e ele traz o código, ao qual ele indica que você venha olhar, venha conferir, que é o código 4268. Então você vai ter aqui o código 4268, aonde você tem uma introdução ao livro de Marcos, ou melhor, ao Evangelho segundo Marcos. Então você vai ter aqui a informação sobre a autoria desse evangelho, você vai ter uma informação sobre os destinatários, sobre o tema principal, sobre palavra-chave ou palavras-chave, peculiaridades daquele livro, daquela carta ou daquele evangelho, uma sinopse dele. Isso tudo vai te ajudar a entender como você pode estar lendo ou estudando o Evangelho segundo Marcos. E o mesmo serve para os outros livros da Bíblia. Sendo assim, você vai para Marcos e vai começar a ler partes por partes. Agora, você quer estudar e quer se aprofundar naquele livro da Bíblia. Para isso, você precisa fazer o seguinte: não selecionar tantos versículos. Você precisa ler todos eles para entender aquele versículo. A primeira regra é você ler o contexto, tudo aquilo que vem antes e depois, tudo aquilo que envolve aquele texto. Muitas vezes você vai precisar de ler outros livros da Bíblia, outros versículos, não somente aquele capítulo da onde está aquele versículo ou aquela perícope a qual você está estudando. E aí vamos suponhamos que você está querendo estudar Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo pequeno, ele possui apenas 6 versos. Nós temos aqui o Salmo 23. E você leu, releu, leu em outras traduções, procurou ler outras passagens que têm a ver, quanto que Davi escreveu esse salmo, né? Procurar entender exatamente a ocasião, enfim. Leu a introdução aos livros de Salmos. E agora você vai se aprofundar em cada detalhe desse salmo. Então vamos lá. Começa aqui a Bíblia Thompson, no verso 1 do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Logo ao lado, ele possui o código 1034, qual nós olhamos lá atrás, onde diz Cristo, o pastor. E ele indica logo abaixo, eu vou mostrar aqui para vocês, a leitura do Salmo 23, verso 2, que também trata da mesma temática, que diz: deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente a águas tranquilas. E novamente ele traz o código aqui do lado, Cristo, o pastor, e traz a passagem bíblica. Então você vai para Isaías 40, versículo 11. E você vai até terminar aquela cadeia. Então você vai pegar a segunda referência que está ao lado daquele versículo. E aqui traz o código 1036. Só que ele não traz um versículo logo abaixo dele ou ao lado dele. Ele só traz o código. Então, para você conseguir ler os versículos que têm a ver com aquele código, você precisa ir lá atrás, lá naquele índice dos temas em concordância, e você vai ler todos aqueles versículos. Para você usar Thompson para se aprofundar no texto bíblico é exatamente dessa forma. Você vai usar a própria Bíblia para explicar aquele texto que você está tentando entender. Por isso é que eu indico muito a Bíblia Thompson e acho ela uma das melhores Bíblias para estudo. E por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem entender como usá-la e muitas vezes as pessoas até evitam ter essa Bíblia, porque ela requer tempo e dedicação do estudante. Então, se você gostou desse vídeo, ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo, que a gente pode estar tentando sanar essas dúvidas ou até mesmo trazer mais um vídeo sobre alguma outra questão. Ela não possui somente esses recursos, eu estou mostrando o principal recurso dela, como utilizar para um estudo bíblico.
Seja para fazer um sermão, seja para fazer um estudo, seja para fazer um devocional, seja para o que for. Essas são as duas principais formas de estar utilizando a Bíblia Thompson. Um abraço, fiquem com Deus.